Oi, Paula, eu sou a Lília, eu sou de um programa que trabalha com jovens aqui no Simpec. E a minha pergunta é sobre os instrumentos, os instrumentos dispositivos de poder da internet. Né? Eu não consigo enxergar a internet só como um espaço onde o tempo e o espaço são ilimitados. Eu acho que tem limitações e tal. E às vezes eu vejo os jovens e as crianças bastante confinados pelo uso que eles fazem da internet. Embora eu veja que a internet tem um potencial super inovador e mais amplo do que o uso que as crianças e os jovens às vezes fazem. Obrigada. Você falou das mudanças e eu queria falar um pouco das permanências, da condição humana. Se a gente voltar lá para trás, o homem sempre procurou dar um sentido para a própria vida, compreender o mundo, saber onde está, se situar e para onde ir. Né? Você deixou claro na sua fala que as mudanças acontecem por necessidades, mas que nós somos um ser político e que a gente faz interferências. Para fazer interferências, a gente precisa saber para onde quer ir, particularmente na educação. E se a gente não tem isso claro, a gente naufraga. Né? Toda a história humana ela vem de lutas, quer seja com manuscrito, lá atrás, na antiguidade, quer seja conversando com os discípulos, os grandes mestres, né? Depois, manuscrito, a imprensa, até a mídia, mas o homem, nessa tensão que você coloca entre a rede e a parede, sempre existiu entre conhecer e ser controlado. Então, para mim, existe uma permanência da condição humana que, apesar das subjetividades assumirem uma constituição histórica específica, existe uma questão existencial da condição humana que está presente. E eu penso que isso deve dirigir a nossa ação como educadores e seres políticos. Queria que você falasse sobre isso. No livro, você entra muito na questão da escola, mostrando que a escola ela foi toda planejada, está toda organizada, em termos de tempo, espaço, suas ferramentas, tal, para a situação que você expôs aqui muito bem do século XX. Esse é um grande problema para a gente hoje. Quer dizer, o que a gente tem que fazer na escola? Primeiro, eu acho que a compreensão disso. Acho que sua palestra foi muito interessante para a gente entender melhor a situação que a gente está vivendo, porque a gente sabe isso um pouco pelas beiradas. Acho que você construiu aí um fio condutor bastante esclarecedor. E gostaria que você falasse um pouco dessa escola que nós temos hoje, certo? E que ainda é um valor, ela é um valor para muitos dos que estão lá dentro, para outros não. Então, nós estamos nesse campo de tensão, nesse campo de mudanças, né? Para muitos alunos, muitas famílias, a escola é importante, certo? Para outros, já não tanto. E sobre essa questão da organização da escola, que está a serviço de uma outra realidade. Só na mesma pergunta, a gente fechou 3, mas é na mesma da Amabile, que é um pouco na questão do que nessa mesma questão, no livro a Paula avança um pouco mais, falando das subjetividades dos jovens hoje, né? A questão do imaginário, você falou bem da dispersão e tudo, mas toda a aceleração de imagens, a aceleração de informação, a dispersão, em contraposição com isso que a Amabile falou, que a escola está preparada para o século XX, e os alunos ali, e, portanto, querendo que os alunos prestem atenção, tenham disciplina e saibam aprofundar os seus pensamentos. Então, como que é isso? Que você, não que você vai dar a resposta, não é essa a minha pergunta, não tem essa expectativa, mas que você aprofunde um pouco essa temática que você coloca no livro. Muito obrigada pelas questões. Vou mais ou menos na ordem que foram realizadas, mas
uma tecnologia disciplinar, né? Então, primeira pergunta de Liliana. Se a internet, como pensar a internet como um dispositivo de poder? Bom, a dispositivo de poder, estou pensando sempre no conceito de Foucault, né, como um mecanismo de poder, como dispositivo de poder, que é difícil também para quem não está familiarizado com a obra de Foucault, porque parece um palavrão, né? É difícil de pensar. O poder para Foucault, ele pensa o poder de uma forma muito complexa, né? Pelo menos não é evidente, não é o que imediatamente pensaríamos como poder. A gente tem o hábito de pensar o poder como algo que é aplicado de cima para baixo e que oprime. O poder é muito mais complexo. Então, como eu penso a internet, ou a conexão, mais do que a internet, como um dispositivo de poder, é justamente nesse sentido que você falou, acho, né? Porque é um dispositivo de poder compatível com o mundo contemporâneo e, nesse sentido, diferente, muito diferente do confinamento, compatível com o mundo moderno, apesar de todas as continuidades que há entre o mundo contemporâneo, mas minha metodologia, digamos assim, é como a do Foucault, que eu uso a metodologia dele, é como se fosse colocar uma lupa, né, uma lente de aumento na mudança, né, no que tem de diferente, porque eu acho que o que está nos perturbando, né, isso que queremos entender, é a mudança. Porque há muitas permanências, né? De fato, a escola ainda está lá, tem muitas coisas que continuam. Mas por que não é mais o que era? Né? O que mudou? Eu acho que a rede se instalando como um dispositivo de poder que desloca, né? Que empurra as paredes, né? Não significa que as paredes tenham desaparecido e que agora só tem rede. Isso que é mais problemático ainda, justamente. Estão convivendo quando, de algum modo, são incompatíveis. Porque a rede se infiltra nas paredes, então o confinamento perde força. Né? O confinamento foi pensado justamente para encapsular uma situação deste tipo. Agora, quando as redes entram, o confinamento fica desativado. Então, o dispositivo de poder, em muitos sentidos, estaria agindo, assim como o confinamento também, em muitos sentidos, agiu na era moderna. A própria casa, no modelo burguês, é uma instituição de confinamento também. Né? E todas as instituições de confinamento, se a gente fizer exercício, que quem fez primeiro foi Gilles Deleuze, né? num texto chamado Post-Scriptum sobre a Sociedade de Controle, dos anos 90. Né? Ele foi o primeiro que propôs essa atualização, digamos assim, da teoria de Foucault. Não existia internet como agora, não existiam celulares, mas ele vislumbrou uma mudança. Né? Todas as instituições de confinamento estão sendo atravessadas, né, por este novo dispositivo de poder, que seriam as redes. Então, quando eu falei que o tempo e o espaço é limitado na internet ou nas redes, me referia justamente por contraposição ao confinamento. O tempo e o espaço são ilimitados no sentido que a gente tem poder sobre o tempo e o espaço, poder no sentido não Foucaultiano, né, tem capacidade de agir. Não é isso. É outra coisa, muito mais complexa. É que o tempo da internet é ilimitado, mas não para o sujeito, para cada sujeito em si, para fazer qualquer coisa. O tempo e o espaço são ilimitados porque a rede está agindo o tempo todo. Ou seja, eu saio daqui, não estou mais entre as paredes, mas continuo ligada na rede. Eu durmo com o celular, muita gente dorme com os aparelhos todos do lado, até dorme com a coisa ligada, e a primeira coisa que faz ao acordar, a primeira coisa que faz quando vai dormir é isso, né? E muito mais os jovens e crianças que não se desgrudam daquilo, né? Então, o tempo, quando eu digo ilimitado, me refiro a isso. Não aquela palavra que se utiliza muito, empoderamento. Não é exatamente isso. Pode até ser isso, mas não é assim que estou me referindo ao mecanismo de poder. É no sentido de que a gente tem que aprender a lidar. Não aprendemos, isso aconteceu. Com um dispositivo de poder que age o tempo todo, em qualquer lugar. O confinamento não é assim. O confinamento é terrível em muitos sentidos, talvez até mais em alguns sentidos do que mais brutal, digamos assim, mais opressivo, enfim, do que as redes são mais prazerosas, tem aquilo tudo da conexão voluntária. No entanto, você sai, abre a porta e vai embora. Por isso eu mostrei aquelas imagens dos filmes, né, das crianças quebrando as paredes, os jovens indo para o mar, para os bares, para a rua, né, aquele símbolo da libertação do confinamento. No caso das redes, não há esses interstícios. Você não pode sair, não, pelo menos não assim, a gente tem que inventar outras formas, né, de burlar, driblar esse dispositivo de poder. No confinamento a gente já sabe como se faz, abre a porta e vai embora.
Agora, nem isso precisa, com a rede já sai. Né? Mas, no caso das redes, como o tempo das redes é ilimitado, como o espaço das redes é ilimitado, isso significa estão operando o tempo todo em qualquer lugar, né? Wi-Fi, tudo isso, e mesmo que em algum lugar não tenha, vai ter, e a gente quer que tenha, né? De uma forma complexa, porque também a gente quer não se desconectar, se desligar, cada vez mais tem esse discurso, né? Justamente como reação a esse dispositivo de poder que está agindo cada vez mais. Nós cansamos de estar o tempo todo ligados e conectados, porque é realmente cansativo. Só que faz parte, né, desse mundo que a gente vive. Dispositivo de poder, então, nesse sentido, o tempo ilimitado, não porque nos dê um poder ilimitado, nesse sentido não Foucaultiano, mas porque, de alguma maneira, nos amarra também, né? E de uma forma inédita, não como o confinamento te amarra, né? Amarra realmente de uma forma muito sutil, porém muito eficaz. Estamos o tempo todo em qualquer lugar amarrados, né? Não é confinado. Eu prefiro não usar a palavra confinado, porque confinado é um conceito, né? Não é uma palavra só. Então, confinado é mais para isto aqui, trancar entre paredes. Então, amarrado, enfim. Mas é uma questão aí já de sutilezas de vocabulário. Então, é isso por um lado. Por outro lado, Maria José, a questão das permanências na condição humana. Eu um pouco também já respondi a ela, né, no sentido que permanências há muitas, e sobretudo na passagem do moderno contemporâneo, que até é uma hipótese, né, não está nem confirmado que há realmente uma transformação de regime do moderno contemporâneo. Nós somos modernos em muitos sentidos, né, e continuamos operando aqueles valores e aquelas regras todas em alguma medida. E, com relação à condição humana, há, sem dúvida, permanências. Eu tenho muita dificuldade a pensar em permanências porque eu sou antropóloga, né? E os antropólogos temos justamente o vício contrário, né? Pensar as peculiaridades, né, de cada tribo, né? Então, eu costumo fazer esse gesto, assim, me esforço, né, por ver as particularidades. Porque nós, o que temos de específico, nós, por sermos contemporâneos, por exemplo, e não modernos, poderíamos também pensar por sermos estar no Brasil, no Rio de Janeiro, neste momento. Então, eu tenho muito esse exercício, né, de fazer justamente o foco para as especificidades, que é a minha metodologia, mas que tem permanências e que também é extremamente rico e útil pensar as permanências, não nego, mas não é no meu terreno, né? não é o que eu faço. Eu tendo a pensar mais nas especificidades, porque o que me interessa é tentar localizar, né, identificar as mudanças, o que nos diferencia com relação aos modernos particularmente. Mas também outro método que eu utilizo muito, também não só a genealogia com relação a outros momentos da nossa tradição cultural, mas também comparar com outros povos, né, outras culturas, né, comparar a tradição ocidental com outras culturas. E aí a gente vê também de forma mais clara ainda, né, que a escola é uma invenção ocidental. As outras culturas começaram a ter a partir da colonização ocidental, mas é algo bem específico do Ocidente e moderno. Então, o que eu tentei fazer é esse esforço de desnaturalização, né, de tentar não ver o permanente, mas o que muda. Mas seria possível mudar o foco e observar, priorizar as permanências. Agora, você perguntou a partir dessa questão uma pergunta que eu acho que é fundamental, né? Para onde queremos ir, né? O que queremos? E eu acho que essa é a grande pergunta, né? E não vejo muito a pergunta sendo feita. Vejo a pergunta sendo feita para conseguir respostas imediatas, né? Para conseguir respostas. Mas a pergunta é muito complexa e o que eu estou tentando fazer também aqui com vocês, no livro e tal, a partir da minha perplexidade, da minha experiência, é fazer essa pergunta. Porque o que eu vejo é que a pergunta se faz para conseguir respostas, né? E as respostas costumam ser, bom, reforçamos as paredes. A escola não está funcionando, então reforçamos as paredes. Colocamos limites, volta à disciplina, como antes funcionava, entre aspas, né? Como a escola moderna funcionava, vamos voltar para isso. Então, é uma possível resposta. O que fazemos? Bom, reforçamos a escola e fazemos como se fazia no século XIX. A outra, no extremo oposto, é o contrário. Bom, tem as redes aí, a escola não serve mais, partimos para as redes. Né? Vamos fazer uma outra coisa, educação baseada nas redes. Esses seriam os dois extremos, né, de respostas. Mas o que eu tentei fazer aqui é mostrar que essas respostas não têm sentido porque está mal formulada a pergunta.
né? Acho que a gente tem que se instalar um pouco mais na pergunta, explorar essa pergunta, tentar fazer essa pergunta da melhor forma possível, que é a pergunta fundamental. E que é muito difícil de fazer essa pergunta. Porque a outra opção seria, uma intermédia, seria, bom, vamos compatibilizar, né? Temos a escola, as paredes, temos as redes. Bom, o que eu estou tentando provocar é que isso é impossível. Porque o confinamento e as redes são incompatíveis, porque são dois dispositivos de poder incompatíveis entre si. As redes desativam o confinamento. Então, compatibilizar, tipo, fazer uma média, em princípio, seria impossível. Qual é a minha estratégia que estou desnudando aqui? Ao mostrar que isso aí não é possível, bom, a pergunta, reforçar as paredes e ficar só nas redes, me parece que a gente não precisa muito para desativar essa resposta, né? Porque são reducionistas e simplistas. Agora, a de compatibilizar é mais complexa, porque aí a gente tenta se instalar nisso, né? Vamos fazer algo assim, compatibilizando escola e rede. A minha provocação é, não pode. Então, voltemos para a pergunta, né? É estratégico, na verdade. É como isso é incompatível, porque mostrando como se configura a escola e como as redes estão boicotando isso, a minha astúcia é para deixar de ficar na resposta e voltar para a pergunta. E pensar, o que queremos? E é extremamente difícil fazer bem essa pergunta. O que queremos, e seria mais do que escola queremos, que acho que não é essa, está mal formulada, é o que queremos fazer com os jovens e as crianças. Porque talvez não seja a escola, né? Talvez a escola seja uma invenção moderna que já não serve por muitos motivos. Não serve só pela resposta do mercado. Não serve porque está formando crianças para o século XIX, cidadãos que não servem para este mercado contemporâneo. Tem que atualizar. Não é essa resposta banal, né? Tem que colocar tecnologia porque isso é o que importa agora. Eu acho que não é bem isso. Uma resposta mais audaz, não concluída, poderia ser, bom, se temos a escola, já que temos a escola, essa tecnologia absurda, né, que foi inventada, tão complexa, imaginem, para inventar a escola, o movimento que o mundo teve que fazer. Obrigar todas as crianças do mundo a ir todos os dias a um lugar dessa forma. Então, e está aí ainda, meio bamba assim, mas está aí ainda. Então, talvez poderíamos dizer, bom, já que temos isso, estou provocando de novo. Ao contrário, em vez de colocar tecnologia, vamos aproveitar isso para fazer uma coisa que as crianças não encontram em lugar nenhum. Tipo, Facebook, alguém precisou ensinar as crianças a usar Facebook? Mesmo nós, bom, temos também os sobrinhos, os filhos, os netos, que ajudam a usar o celular e tal, mas a gente se vira, né? Muda o Windows, estou penando com aquilo. Mas a gente termina entendendo como funciona aquilo. Não precisamos ir na escola para aprender a usar. E as crianças menos ainda, e menos nós vamos ensinar elas a usar aquilo. Então, possível resposta audaz para voltar à pergunta. Talvez na escola a gente tem que dialogar com eles e ensinar algo que eles não aprenderiam na internet, em casa, na rua, sozinhos, para dar sentido à escola. Tipo, para que serve a escola? Porque se é para ensinar a usar o Facebook, não precisa da escola. Para usar o Facebook, menos ainda, porque é um lugar esdrúxulo para usar o Facebook. É muito melhor usar em qualquer outro lugar. Então, a estratégia é essa. Tipo, por que essa pergunta fundamental? O que queremos fazer? Né? Aonde queremos ir? Tentar desativar essas respostas já feitas que não funcionam, né? E voltar para a pergunta. E tentar sermos audazes, porque, bom, eu, como falei, vocês sabem, não sou do campo da educação, então eu acho que tem que vir gente de fora para falar com vocês, né, e tentar, entre todos, desativar essas respostas prontas. Né? Coloca computador e internet na escola. Ok, mas, no mínimo, não é só isso. Né? E, enfim, isso. Maria Amável, você perguntou, uma escola, uma instituição planejada para o século XX, a pergunta sobre a escola hoje. A primeira resposta que me ocorre é que não é a escola, são infinitas escolas cada vez mais. Né? A escola, o que a gente usa um só termo para nomear realidades inúmeras, né? E cada vez mais diversas, né? Porque tem escolas de todos os tipos. E cada vez tem mais experimentação, tem muita experimentação nesse campo. E então a escola hoje, eu acho que a escola hoje está fervilhando, né? Tem a crise levando a escola a se movimentar e a fazer coisas. Quando penso aí a escola, estou pensando nos corpos que habitam as escolas, alunos, professores, diretores, quem faz as políticas públicas, etc.
E o que me parece é que eu tenho a impressão, pelo menos desde este último ano que tive a oportunidade de falar com muita gente envolvida nisto, e também por minha experiência de colegas, eu acho que tem muita invenção, tem muita coisa acontecendo nas escolas. Nem que seja por iniciativa individual, professores que fazem coisas com os alunos que provocam e propõem coisas. Tem muita coisa também que não dá em nada, né? Tem muita perda de tempo, tem muita frustração, mas também tem muita gente inventando coisas, né? Tem muita gente tentando fazer alguma coisa. Agora, de novo, a resposta eu não tenho, né? Mas eu acho que está acontecendo, estamos num momento único, né? Até porque as redes se popularizaram em muito pouco tempo, né? Mas eu acho que é mais do que 10 anos, porque estes celulares que chamam inteligentes não têm nem 3 anos, né? 2, 3 anos. E eu notei uma mudança enorme no que acontece na sala de aula, com a população desses artefatos, tablets, né? Que os alunos ficam com aquilo na mesa, tomando nota, mas também fazendo outras coisas, né? Eu acho que com a popularização destes artefatos, a crise que vinha se arrastando ficou tão evidente que alguma coisa vai ter que ser feita, porque a escola ficou finalmente desativada, né, como instituição de confinamento. Quando conseguimos que alguma coisa aconteça na sala de aula, é porque a gente apresenta alguma coisa mais interessante do que aquilo, né, e consegue que alguma coisa se faça. Não depende só dos professores, mas há um esforço sendo feito aí que eu assisto. O que vejo de mais positivo é isso, o que está nos levando a fazer, né, a inventar outra coisa, que tem a ver com a pergunta que você fez, né, aonde queremos ir. Eu acho que todos nós não fazemos essa pergunta, né, no dia a dia de sala de aula. Tipo, eu quero que essa pessoa venha aqui 7 horas da manhã e fique sentadinha até 11 e faça tudo o que eu fazia quando ia na escola, ou quero outra coisa. A gente não sabe também. E eu acho isso complicadíssimo, chato, mas também extremamente positivo, porque está nos tirando da zona de conforto de algo que não estava funcionando há muito tempo. Apesar da má notícia, né, que também ficou muito complicado, mas, enfim. Maria Alice, você me perguntou especificamente pela questão da dispersão. Quando eu comecei a escrever o livro, eu não sabia onde aquilo ia dar, né? Mas era mais a pergunta, e eu fui entrei nessa aventura para aprofundar a pergunta, justamente, e fui chegando a essa questão da dispersão, né? Dispersão, a aceleração, a fragmentação e o problema da concentração, que a escola é uma tecnologia dedicada a gerar concentração, né? A tirar tudo o que podia gerar dispersão e suscitar a concentração do aluno. Tudo na escola tradicional foi pensado para isso, concentrar o aluno em certas coisas que eram as que se consideravam valiosas. Né, projetos nacionais, desde ensinar a história de cada país, a língua, os números, a matemática, tudo isso. Então, tirar a dispersão. O confinamento da escola foi inventado para isso, tirar toda a possibilidade de dispersão. As cadeiras, olhando para aqui, o professor com o quadro negro, todas essas tecnologias foram inventadas para isso. Agora, a dispersão está entrando, avançando. Os celulares e os tablets são um símbolo disso, né? Mas não é só isso. A dispersão está em nós, é uma das conclusões a que chego no livro, né? Não é só neles talvez até mais, mas é questão de grau. Nós, professores, também estamos totalmente imbuídos dessa subjetividade. Nós também mudamos. E não é, mesmo que a gente não esteja agora conectado, nós temos uma subjetividade dispersa, né? Que a dispersidade está em nós, não está só na internet ou nos celulares. Há um modo de ser contemporâneo que é disperso, né? Ligado. E aí, bom, a palavra talvez não seja melhor, é difícil também nomear as coisas, né? Porque tem uma conotação muito negativa, né? Disperso, concentrado, ainda tem, pelo menos. Eu gostaria... um propósito que eu tive quando comecei a pensar nestas coisas, não sei se consegui muito, né? Mas é tentar tirar essa valorização, né? A priori, pelo menos. Tipo, a escola era maravilhosa e agora aconteceu essa tragédia, o que a gente faz? Eu acho que é mais complicado do que isso. Tenho uma suspeita, inclusive como aluna, era super boa aluna, adorava a escola, mas a escola não era uma maravilha. A escola era muito... Quando funcionava bem, né?
pelo menos melhor do que agora não tinha crise, era muito complicado. Aquilo era uma tecnologia complexa e que produzia muito sofrimento e que, por algum motivo, não só por causa dos celulares, entrou em crise. Os anos 60, né, são um símbolo, um marco disso, né, da luta contra o Chaplin. Por isso eu mostrei também a imagem do Chaplin em tempos modernos, né, essa mecanização da sociedade, o confinamento, o tempo, espaço rígidos, limitados, tudo aquilo que Google, por exemplo, como modo de trabalho na empresa Google simboliza como anti-escola tradicional, né? Claro que essa é uma outra das armadilhas, né? Cair nisso aí, como se isso fosse a resposta, e as escolas têm que ser tipo Google, que tem um monte, né, escolas provando isso. Então, eu acho que é muito complicado o que está acontecendo. A dispersão não está só nas crianças, nem está só na internet e nos dispositivos, mas é um tipo de subjetividade que está sendo produzida. E quando eu digo está sendo produzida, não digo que os maus estão fazendo isso conosco, mas é uma subjetividade que foi conquistada em uma medida. Claro que o mercado está agindo aí, o capitalismo, aquilo tudo, mas foi construída, foi luta de conquistas. Nós escolhemos, de algum modo, viver assim, né? E ninguém nos obriga, entre aspas. Nos compatibilizamos com o mundo contemporâneo, porque é isso que o mundo pede, e não só o mercado de trabalho, mas modos de vida, a mistura entre tempo de lazer e tempo de trabalho, por exemplo. Esse limite estrito que tinha na era moderna, tipo, você está trabalhando, confinado, sai, vai para o bar, vai para casa, deixa de trabalhar. Bom, nós conquistamos a possibilidade de misturar trabalho e lazer, né? Agora, vejam só no que deu também, né? É ótimo, mas a gente trabalha o tempo todo. Também tem lazer o tempo todo, porque está no trabalho e fica lá ou na escola. Mas ficou complicado. A gente não esperava que fosse por esse lado. A ideia era que, bom, no momento que isso triunfasse, ia ser maravilhoso, todo mundo ia ser feliz porque ia trabalhar no que gosta e tal. Agora, inclusive, até tem essa demanda, você tem que trabalhar no que gosta, né? Então, será que estou trabalhando no que gosto? Será que poderia estar em um lugar melhor? Então, é complicado. Claro que eu acho que qualquer um de nós, acho difícil a gente escolher voltar, né? Assim, a gente não quer ser Chaplin, né? Não quer esse modo de trabalho. E a gente se cruzou com esses aparelhinhos também, e a internet é maravilhoso, tudo isso. Então, o risco, a tentação de simplificar, né, e de dizer paredes serão boas, rede ruim, ou vice-versa, é muito grande, mas eu acho que a gente tem que evitar, mesmo quando o problema esteja aí, seja cotidiano, e a gente queira respostas, né? Como a gente faz? O que a gente tem que fazer? Bom, aí é com vocês. Tem um conflito que promove uma reflexão. Eu me questiono muito assim, daqui a algum tempo, a cultura em que, enfim, as novas gerações que a cultura digital já vai fazer parte inata delas, onde ficará o tempo da reflexão? Onde ficará o tempo da subjetividade? E a escola nisso? Porque a gente tem muito acesso à informação, mas a gente sabe que a informação não é conhecimento, né? Como a escola pode trabalhar isso? E uma outra coisa que eu penso é assim, para citar um pouco Bauman, que fala das relações líquidas, né? A gente está a um toque de se conectar, de se vincular e se desvincular muito mais facilmente. A escola, enquanto uma instituição de convívio e de cidadania e de troca e de viver com o diferente, como fica isso? Como poderia trabalhar isso? Como ficaria isso? São questões que eu fico me indagando muito e também não sei as respostas ainda. Bom, eu fui forjado no século XX, então meu pensamento ainda está ali, não tem jeito. Por isso, quando você disse que caímos na rede, eu logo construí uma imagem de que rede pode ser confortável, ainda bem que tinha essa rede, eu caí nessa rede, né? Ou pode ser uma armadilha, né? Então, a minha pergunta e é uma pergunta interna, também do século XX ainda, já que é interna, como que a gente consegue pensar os nossos processos formativos, que é do que se trata aqui, se a gente lida o tempo todo, e, no meu caso, num projeto que se chama Aceleração da Aprendizagem, né, para alunos que estão fora da idade séria. Então, são os alunos que não conseguiram ou que foram expulsos, né, dessa escola do século XX.
né? E nós estamos lá para que eles sejam reinseridos para a escola do século XX, porque vai ser legal eles voltarem para essa escola a qual a gente não acredita. Então, é um processo de invenção, né? E aí a nossa angústia cotidiana, né? Qual é o processo de invenção? O que a gente inventa, então? Que espaços teremos de invenção? Como fugir lá do velho, como diria o Rancière? É isso, são só perguntas. Quando a gente pensa nas escolas, e também no modelo que você falou de que essa rede, a gente está muito conectado o tempo todo, eu comecei a pensar duas coisas. A escola, quando você mostra século XIX, século XX, você está falando de um povo, de um grupo específico que tinha acesso ao ler e escrever. Na verdade, está se referindo a um grupo muito pequeno. Porém, hoje, nós estamos falando de uma escola que ela é acessível. Não estamos mais falando desse grupo. Deixou de existir nesse conceito de um grupo pequeno. Por outro lado, a rede também tem essa acessibilidade. Ela aproxima as pessoas, não importa onde elas estão, não existe essa divisão de nenhuma maneira, não existe esse limite nas redes. Por outro lado, as escolas têm esse limite, e muito forte. Ontem, alguns de nós assistiu um filme chamado Para o Dia Nascer Feliz, e ele deixa isso muito caracterizado. 2 modelos de escola muito diferentes. Uma maioria de escola pública, que tem uma forma de lidar muito diferente com os seus alunos e que desenvolve com esses alunos uma relação muito difícil, e mostra-se muitas das escolas particulares que têm uma outra relação bem diferente, de cobrança, de exigência, mas, por outro lado, de uma oferta também muito mais confortável. Se temos esses 2 modelos, e pensando que a escola pública ainda tem, além das paredes, nós temos as grades, agora cada vez mais presentes e mais fortes na nossa realidade, se temos essa nossa realidade tão forte, como vamos pensar nessa formação dos sujeitos? Estamos criando 2 modelos de sujeitos? Primeiro, eu quero dizer da minha alegria em te conhecer aqui, te conhecer pessoalmente. Eu entrei em contato com o teu trabalho através de um casal de amigos argentinos que são grandes educadores, Alicia Fernandes e Jorge Gonçalves da Cruz, são psicopedagogos. Eu fiz uma formação em psicopedagogia com eles. E, em 2008, a gente estudou o livro Show do Eu, a Intimidade Exposta. E foi uma coisa que foi muito importante para mim, particularmente, porque, em 2010, veio todo o processo que a gente viveu aqui, eu vivi no Brasil, e o João Ramires, que está aqui, foi que fez o meu batismo digital. Porque eu vivo em 3 mundos hoje. Eu vivo no mundo do saber narrativo, das populações tradicionais. Eu vivo no mundo do século XX, do saber ocidental, e agora na borda desse mundo que a gente está falando aqui agora. Não é? E aquela reflexão ali foi muito importante, porque havia aquela coisa de uma superexposição que, inicialmente, era como se fosse uma proposta para o espaço da política. Eu dizia, não tenho como entrar nessa superexposição. É muito difícil. E você deu uma base para pensar que isso não era assim, que era quase que uma coisa meio psicótica, de escorregar tudo para fora. Pelo menos foi como eu percebi. E acho que foi bom essa mediação. Por outro lado, agora, dialogando com a história das redes e paredes, acho que
o século XVIII, XIX, o século XX, que faz a transição das paredes para a rede, tem um aspecto muito importante, que é o seguinte: se antes nós criamos as paredes para nos limitar e delimitar os nossos espaços para criar uma interioridade, agora essas paredes estão líquidas, pegando a obra do Bauman. Por outro lado, nós temos uma parede muito mais poderosa, que é o próprio planeta. O planeta é a grande parede que nos limita, ele é finito, é limitado. E exatamente no momento em que dizemos que ele está limitado, que a sua capacidade de suporte não permite que façamos tudo o que quisermos com ele, porque senão vamos nos destruir juntos, a gente cria um espaço ilimitado onde a gente pode, digamos assim, migrar para ele, e que ali não há limitação. Não há limitação de tempo, não há limitação de espaço, pegando literalmente a palavra, considerando a observação que a colega fez na perspectiva do poder. Como é que eu lido com essa história da dispersão? De forma positiva. Primeiro, o Ricardo Goldenberg ele diz o seguinte, que existem muitas respostas em busca de uma pergunta. E eu acho que, de certa forma, as respostas elas estão dadas. E concordo contigo. Vamos voltar para a pergunta, porque o que vai trazer a resposta dada adequadamente para esse tempo é se formos capazes de fazer a pergunta, não é? Porque não é a pergunta que produz a resposta está dada. A pergunta ela pode se colar à resposta, ela tem o imã. Né? Então, acho que voltar para a pergunta é o nosso trabalho insistente. A dispersão ela pode ser uma dispersão desagregadora, ou ela pode ser, paradoxalmente, uma dispersão agregadora. E eu acho que o nosso esforço hoje é de, na era da dispersão, ter uma dispersão agregadora. Eu não sei direito explicar isso, mas, para mim, uma dispersão agregadora é semelhante à ideia das brasas. Se eu estou com frio nessa sala e temos brasas, e eu distribuo uma brasa para cada um, obviamente que elas separadas vão se apagar e não vai aquecer ninguém. Isso é uma dispersão desagregadora. Mas se eu sou capaz de colocar essas brasas dentro de uma lareira, dentro de uma vasilha, isso gera calor, energia e produz um fenômeno igualmente paradoxal, que é a ideia da dispersão agregadora. Então, são dois movimentos. Você ter essa dispersão agregadora, não é? E essa agregação dispersiva. Não é? São dois movimentos paradoxais. Não é? As brasas juntos, elas produzem energia para uma agregação dispersiva, dispersa calor. Certo? É o movimento dessas muitas respostas que estão sendo dadas. Tem muita coisa interessante, tem muita coisa que não vai dar em nada. Mas, se isso que está sendo produzido for capaz de agregar, a gente pode produzir uma outra superfície que nenhum de nós tem a resposta sozinho, mas isso agregadamente pode ir construindo uma resposta. Não é? Dentro de um mundo que está limitado, um planeta limitado, e que, de alguma maneira, nós criamos um lugar para onde ir que é ilimitado. A Fernanda foi a primeira. Sobre o conflito que promove uma reflexão. É o conflito que a gente está vivendo e que promove esta situação que está acontecendo agora, né? De tentar pensar sobre isso, quando, talvez, algum tempo atrás, a gente não faria isso, porque já estava dado, era algo, uma escola é assim mesmo, não precisamos pensar muito sobre isso, só aperfeiçoá-la, enfim, corrigir alguns problemas, mas agora a gente está fazendo reflexões que realmente são radicais, né? Tanto é que estamos colocando em questão a própria existência da escola, por exemplo, né? E eu acho isso bem interessante, né? Que estamos vivendo um momento único de transição entre
dois mundos, é uma hipótese, né, que estamos realmente em uma mudança de regime, a partir do fracasso, em boa medida, de muitas, isso tem a ver também com a questão da ecologia, por exemplo, do fracasso do projeto moderno, em boa medida, né? Muitas coisas conquistamos, mas também ficou evidente que certo modo de vida promovido pelo projeto moderno mostrou seus problemas, né? E por isso se lutou contra isso a partir dos anos 60, sobretudo. Agora você falou, bom, não é a mesma coisa informação e conhecimento, e realmente a informação, a opinião é algo que está presente nas redes, né? O território das redes parece esse, informação rápida, opinião também, que é outro inimigo do conhecimento, né? De acordo com a filosofia, pelo menos. Eu concordo, só que, de novo, a minha resposta aqui seria, para poder formular de novo a pergunta, será que a escola tradicional promovia o conhecimento em si? Ou será que o conhecimento acontecia, às vezes, apesar da escola? Porque a gente pode ver a transmissão de informação na escola como também isso, informação. Agora, quando acontecia o conhecimento, é raro. Pensar é algo complicado, difícil. Não sei se a escola tradicional ensinava a pensar. Podia acontecer que as crianças aprendessem a pensar, e os professores também. Mas não sei se era o projeto principal da escola ensinar a pensar. Ou talvez era transmitir certas informações, né? Então, eu acho que, nesse sentido, não é que a escola antes ensinava realmente conhecimento verdadeiro e agora não, é só informação. Eu acho que tem esse conflito, mas não sei se é assim, né? Antes era e agora não é. Eu acho que antes, provavelmente, também a informação estava aí operando, e o conhecimento, o saber, o pensamento, a reflexão acontecia em paralelo, ou às vezes apesar disso, né? Pelo sofrimento, assim, ou pelas alegrias. E agora também, me parece, como disse antes, acho que algumas travas ao pensamento foram desativadas com a luta contra o confinamento. Por exemplo, temos possibilidades de diálogo, né? Até demais, a gente poderia colocar na margem aí, nós que temos experiência de professores, o aluno pode contestar tudo, né? Bom, mas isso é bem interessante, é uma conquista, né? Não é só o professor que fala, né? O aluno também fala, pode ter diálogo. Há essa possibilidade de diálogo e de construir a experiência tradicional de transmissão de informação ou de conhecimento, enfim. Eu acho que temos condições que antes não tínhamos, só que também temos elementos que antes não tínhamos, por exemplo, a dispersão e tal. Eu acho que o diálogo, a gente deveria resgatar a possibilidade de dialogar, de decantar a experiência que fica lá fluindo, acelerada, como a informação e a opinião, né? E tentar decantar, né? Nesse diálogo, tentar se encontrar, é muito difícil isso, acontece raramente, às vezes a aula toda passa, vocês devem ter essa experiência também, e não conseguiu, nada conseguiu, a coesão não aconteceu, aquilo passou, a dispersão é um dos inimigos, não é o único. Então, tentar o diálogo, tentar que a experiência decante, tentar que o aprendizado aconteça, talvez não vai ser todo dia, não vai ser o tempo todo, desde que a aula começa até que termina, mas a gente está inventando formas, né, já que a transmissão de saber do professor, aquele que professa para o aluno, aquele que recebe, foi desativada, então outras formas de aprendizado. E a minha dúvida, provocação também, é que não sei se a escola tradicional era mais adequada para isso do que esta. Eu acho que o problema existia nas duas. O pensamento, reflexão, é algo raro, é difícil. E a gente tem que tentar, eu acho que é fundamental. Aprender é maravilhoso, né? Aprender, eu acho que todo mundo concorda com isso. Inclusive, as crianças adoram aprender. Uma criança maravilhosa nesse sentido. A gente observa, né, como aprende e como gosta de aprender e ensinar. E a escola parece que essa escola, pelo menos tradicional, a que mais a gente está criticando aqui, parece que inibe isso, né? Se você não sabe de nada, você tem que aprender. Então, alguma coisa mudou nessa estrutura que estaria abrindo a possibilidade de transformar a experiência em conhecimento, saber, aprendizado. Só que novos problemas apareceram e isso complicou. Mas a gente está fazendo experiências e tentando inventar outras formas, talvez até mais eficazes do que a tradicional, que é a transmissão de pensamento hierárquico, né? Transmissão de informação hierárquica. Sobre a ideia de cair na rede do século XX,
A rede, você está pensando na rede aquela para dormir, né? Ou para relaxar e ler um livro. Por exemplo, ler um livro na rede, um sonho, né? Que está cada vez mais complicado, mas que a gente às vezes consegue. Eu acho que o que a gente tem que... Vamos ser positivos, né? Eu acho que é positivo. Assim, eu vejo cada vez mais. Quando escrevi o livro, eu estava realmente um pouco angustiada, tentando aprofundar essa pergunta. E cada vez mais eu tendo a ver, nesta crise, o lado valioso da oportunidade. Porque eu tenho encontrado um monte de gente, assim como vocês, que estamos tentando pensar, os pais das crianças também, as próprias crianças, estamos tentando pensar como inventar outra coisa. Então, o valioso, me parece, dessa perplexidade toda é esse. Crise também significa oportunidade, ocasião de pensar e de mudar. Então, acho que a gente vive num momento bem interessante, complexo, complicado, mas também muito valioso, porque estamos entre dois mundos. E essas paredes estão aqui ainda, as paredes da sala de aula estão aí, a gente está aí sendo professor, mas estamos contestando isso tudo também, e tentando inventar outra forma de dar sentido a isso. Dar sentido à experiência de estar em sala de aula, porque acho que o pior inimigo que nós temos é a falta de sentido. Por que estou aqui? O que estou fazendo? Assim, estou ensinando alguma coisa? Essa criança está aprendendo alguma coisa? Era melhor ela estar em qualquer outro lugar em vez de aqui? Eu também. Então, dar sentido a essa experiência e aproveitar esse momento, estamos todos juntos agora, por exemplo, e que aqui aconteça alguma coisa, que a gente aprenda alguma coisa. Não é fácil e muitas vezes não acontece, apesar da boa vontade do mundo. Muitas vezes não tem nem boa vontade, mas quando tem, às vezes nem acontece. Mas eu acho que a gente tem que aproveitar isso, espaços fechados, que são incompatíveis com o mundo contemporâneo do fluxo e tal, mas que estão aí, a gente participa disso, vamos aproveitar para tentar fazer coisas que a gente não faz na rede quando estamos fazendo outras coisas, quando estamos na rede em todos os sentidos possíveis. Adalgisa, é isso? Acho que o que você falou, eu estava falando, inclusive, no intervalo com ela, com você. Isso eu acho importante sublinhar a questão do projeto burguês, digamos, projeto moderno, apesar de ter sido declarado como universal, universalizante, nunca chegou a se concretizar como um universal, igualdade, liberdade, fraternidade, sobretudo igualdade, então, e fraternidade, então, e liberdade muito associada ao mercado cada vez mais, liberdade de escolha. Então, esse projeto não foi só iluminista, ilustrado, foi também capitalista. Então, essa dualidade que você vê entre escola pública e escola privada, hoje muito mais acentuada, e particularmente no Brasil, eu acho que no Brasil isso é realmente, talvez sempre foi, mas ultimamente isso é claríssimo, daí a necessidade de colocar cotas na universidade, enfim, todos esses mecanismos que estão sendo inventados agora. Você falou dois tipos de sujeitos, eu não sei se são dois ou são inúmeros, mas há uma questão de classe aí claríssima, e de que tem acesso a algumas coisas que tem a outra. E, paradoxalmente, então, apesar disso, do projeto moderno ter sido declarado como universal, não ter conseguido essa junção com o mercado, mas eu acho que realmente esse sujeito que eu mostrei lá escrevendo, lendo, um indivíduo burguês que não era todo mundo, e muito menos também na América Latina e nos outros países para além dos centrais, Quando eu citei o caso de Virginia Woolf era uma mulher oprimida, em tanto que mulher, nos anos 20 e 30, porém, era uma mulher rica, culta, inglesa, no auge do Império Britânico, era no país mais rico do mundo, então, e ela reclamava da opressão, Claro, não estou com isso desmerecendo nada, ela fez muita coisa e ainda bem que existiu Virginia Woolf, mas estou dizendo, é um tipo de sujeito extremamente privilegiado. Só que eu não estou dizendo que todas as mulheres do século XX foram Virginia Woolf, claro que não, e muito menos nos anos 20 e 30. No entanto, é um modelo de subjetividade, tanto ela como, mais ainda, o homem burguês, e o modelo da casa própria, com os quartos próprios e tudo isso, não é que todo mundo tinha acesso, nem à escola, nem nada, mas é um modelo que se propunha como universalizante, universal em potência, e que irradiava desejos e modelos. Então, a escola estava aí para supostamente formar isso.
A escola daria acesso à educação a todo mundo. Então, aí, bom, se você não conseguia, seu filho conseguiria estudar e ganhar dinheiro e tal, e se conseguir comprar o carro, a casa própria e tal, e assim, não, o neto vai conseguir. Bom, esse modelo todo está em crise, né? A gente deixou, de alguma maneira, de acreditar naquilo, apesar de que o capitalismo está ali apostando naquilo ainda. Mas, se a gente observar, a partir dessa contraposição que eu fiz entre Paredes e Regis, os celulares ou esses dispositivos tecnológicos, paradoxalmente ou não, estão conseguindo se universalizar de forma mais rápida do que a própria escola, né? Que era o Estado que colocava em funcionamento, idealmente, gratuita para todo mundo, obrigatória por lei. Agora, todo mundo, entre aspas, tem celular, né? Claro que o tablet, iPhone, iPad, sei lá, essas coisas todas, de última geração, vão para os que têm mais dinheiro, depois, mas, enfim, todo mundo, entre aspas, né, está conseguindo ter acesso a isso. Agora, eu falei paradoxalmente, né, porque a ideia de democracia está muito mais enfraquecida neste projeto do que naquele outro, né? A igualdade, liberdade, fraternidade. No entanto, os destinatários dos dispositivos em rede são consumidores, né? Os outros são cidadãos. Então, nem todo mundo tinha acesso à cidadania, mas todo mundo é consumidor. Então, o mercado vai buscar até o último possível consumidor e vai fazer um celularzinho mais baratinho para todo mundo ter. Então, é paradoxalmente, mas nem tanto. Está entendendo? Porque não é a democracia, mas é o mercado que está operando aqui. No ideal democrático, como é no caso da escola, é formar a todos os cidadãos do mundo para que tenham capacidade de agir, né, politicamente e tal. Neste caso, não é assim, é outro, ou são outras as biopolíticas que estão operando, né? Não é o Estado, é o mercado. E, paradoxalmente, ou não, a possibilidade de democratizar o acesso a esse universo é maior do que no caso da escola, né? Mas, de novo, não acho que seja paradoxal. É porque o mercado que está aí que é mais universalizante do que a democracia. Pelo menos assim foi se configurando na nossa realidade, e é pela conjunção entre capitalismo e projeto iluminista, né? Uma possível, claro que isso é complexíssimo, né? Estou fazendo aqui um resumo brutal, mas esse quadro de escola pública e escola privada com realidades extremamente diferentes, né? A gente pode fazer 2 conjuntos, mas eu acho que a gente deveria fazer mais, porque tem certas escolas particulares e outras, e tudo atravessado pelo dinheiro, né? Quem tem acesso é quem pode comprar o iPad mais caro e a escola mais cara. Aqui vai dar acesso a mais coisas. Então, o quadro é esse. Só que, para provocar, né, ir mais fundo na pergunta, não sei também se as superescolas particulares estão dando a resposta ao problema que temos, né? Estão formando para passar no vestibular, enfim, ou de uma forma mais agradável, mais compatível com o mundo contemporâneo, mas talvez a gente não tenha que lutar por compatibilizar a escola com o mundo contemporâneo. Talvez o mundo contemporâneo tem muitos problemas também. Talvez a escola deveria fazer outra coisa, né? Criticar o mundo contemporâneo, por exemplo. Resistir, de alguma maneira, a certas coisas no mundo contemporâneo. Estou pensando no mercado, nessa tecnociência aliada no mercado, nos meios de comunicação, que estão por toda parte. Talvez a escola deveria não se atrincheirar e reforçar as paredes e ser a escola do século XIX. Acho que não é por aí. Mas inventar, com esse tempo e espaço que tem aí, meio encapsulado ainda, tentar refletir sobre o que está acontecendo no mundo, por exemplo, em vez de compatibilizar. Talvez esse conflito é rico também neste outro sentido, né? Está produzindo uma tensão que, se a gente fizer como muitas escolas particulares fazem e como pretende fazer a escola pública, que é compatibilizar, supondo que isso seja possível, o conflito vai se perder, né? Eu acho que o conflito é rico politicamente, por exemplo, né? O fato de termos esse conflito, olha só tudo que a gente está falando aqui agora, né? Sobre como se configurou esse projeto de mundo, por quê, a escola se inventou. Tudo isso a gente está pensando porque a gente está com esse problema, né? Se esse problema foi resolvido, supondo que isso seja possível, esta riqueza acabou, né? Não vai nos incomodar mais. E não sei se a gente concorda com tudo que está acontecendo no mundo, então tem que compatibilizar a escola com esse mundo e pronto, né? Entende o que eu quero dizer? Estou sendo meio radical aí, mas, enfim, eu acho que são perguntas que a gente pode se fazer, né?
E a pergunta da Marina. Eu acho que essa questão que você colocou do planeta, né, como uma parede, não sei se é parede, né, mas é com certeza um espaço físico limitado, né, e que está nos mostrando, de modo trágico, que a gente tomou decisões erradas, né? Então, eu acho que é mais uma fase da crise do projeto moderno. O projeto moderno, do qual a crise da escola é uma manifestação. Então, eu acho que poderia ser escrito um livro desse tipo com relação a essa questão. Como a crise ecológica, né, deu conta de um projeto que afundou. O projeto moderno, apesar de que permanece em muitos sentidos, a ideia de progresso, né, de vamos fazer qualquer coisa, como uma indústria, a extrair riquezas e transformar. Bom, chegou uma hora que isso vem se anunciando há muito tempo, mas agora isso ficou tão evidente, né, que não tem como contestar. Temos um problema grave, gravíssimo, provavelmente sem solução, né, porque avançou demais, apesar de que a gente não é novo, igualzinho a escola, não é novo, a gente está vendo que isso está acontecendo, pelo menos desde os anos 60, pelo menos, e com críticas a esse modo de vida, mas, bom, implica tomar decisões radicais. De novo, eu acho que a gente pode colocar, fazer como com a escola. Bom, vamos fazer, compatibilizar, tentar diminuir um pouco. Eu acho que nos coloca diante de questões absolutamente radicais, né, sobre nossos modos de vida, sobre a relação com o dinheiro, com o consumo, com o que vale e o que não vale. Enfim, são questões que estão se colocando agora diante da crise de um projeto que foi o projeto, paradoxalmente, mais bem-sucedido da história do planeta, né, o projeto moderno, mas que está demonstrando seus limites, suas falhas e, em boa medida, seu fracasso. Então, eu acho que isso aí é realmente outra manifestação dessa crise e que tem que ser igualmente pensado com urgência, né, para estar patina, né? Aquelas reuniões que se fazem sobre o clima, ninguém chega a nenhuma solução, enfim, patina porque continua sendo, o projeto continua o mesmo de base, apesar de que está fazendo água por toda parte, mas a gente continua embarcado nisso. Mas cada vez mais é inevitável pensar e discutir sobre isso. E eu acho interessante essa questão da dispersão, né? Porque quando eu apresentei esse problema, né, a dispersão, no final da minha apresentação, como eu escolhi como título do livro, Tempos de Dispersão, eu insisti na carga negativa, né? Tentar evitar a carga negativa, que é muito difícil, mas concentração ainda parece algo positivo e dispersão algo negativo. A concentração foi algo que, a concentração como nós a conhecemos, né? Tem estudos bem interessantes sobre isso, como a concentração foi construída dentro dessa interioridade do sujeito moderno, tipo hipertrofiada para poder se concentrar em longo prazo em uma atividade que vai desde a atividade de Chaplin, todos os dias fazendo a mesma coisa, até reflexão filosófica, escrever um livro, poder ler um livro do início até o fim, né, que é algo que já a gente não consegue fazer. Eu tentei encontrar uma outra palavra que não fosse dispersão por causa da carga negativa. Talvez a carga negativa vai se disseminando, talvez com o tempo, dispersão não vai ser tão negativa, concentração, enfim, não sei. Mas eu fiz esse esforço por tentar tirar essa carga negativa no termo dispersão, porque acho que na escola é negativo, na escola tradicional. Não tem como, porque a escola que é concentração tem dispersão, não tem como. Como a rede com o confinamento. E daí tem a questão da síndrome de desatenção e hiperatividade, que é visto como uma doença, né? Então, todo mundo tem essa doença agora. Todas as crianças têm, então tem que dar uma pílula para que se concentre. Então, claro, com a escola, a dispersão é incompatível. Agora, eu acho que estão começando a aparecer sinais, né, inclusive no plano estritamente político, com as mobilizações que a gente viu aqui no ano passado, que estão acontecendo também, de essa dispersão agregadora, se eu entendi bem o que você quis falar. Ou seja, há na dispersão algumas características, né, que talvez sejam extremamente positivas, né? Claro que estão as outras também.
né? Agora, a gente tem que, de novo, a pergunta é tua, o que queremos fazer, né? O que fazemos com isso? Já o diagnóstico é muito complexo. Eu acho que algo que, para mim, é importante é tentar tirar a carga valorativa a priori, pelo menos, né? Porque cada um tem sua posição, isso, obviamente, a gente tem que ter, mas tentar carregar, a partir do início, dizendo a escola era boa, agora é ruim, ou ao contrário. Tentar tirar esse a priori valorativo. Mesma coisa com a dispersão, concentração. É um esforço, né? Porque a gente tem a experiência pessoal super complicada, enfim. Então, tentar pensar o que está acontecendo sem colocar etiquetas, rótulos já dados. E aí tem que ter sempre lá atrás essa pergunta, o que queremos fazer com isso, né? Que não precisamos respondê-la, né? Mas fazê-la melhor, né? Olha, então eu vou perguntar. Eu estou saindo tão mais aliviada, viu, Amabile? Sabe por quê? Onde queremos chegar? Somos nós que temos que responder? Nós, educadores? Fala aí, Marina. Eu acho que não. É uma pergunta para o mundo, não é? Nós não temos... Eu estou tão aliviada, porque eu falo assim, nós estamos perdidos, é verdade. Mas nós e a torcida do Corinthians, não a Gavião, não a Gaviões. Assim, que pergunta é essa? Então, eu tenho que ser sintética. A minha pergunta é assim, somos nós só? Claro que eu não quero ficar por fora dessa discussão de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas eu quero companheiros, eu quero mais gente para estar comigo. Para essa complexidade do mundo de hoje, não é? Outra coisa, também para a Amável, que ontem nós saímos tão borocochô daqui, né? Parecia que a gente não tinha saído. Assim, para você descobrir as soluções, você não pode fazer políticas de homogeneização mesmo. Eu estou falando de políticas educacionais. Você tem que abanar experimentos. E onde os meninos participem. Gente, eu falo com meu neto todo dia, filho, vem cá, pelo amor de Deus. Agora, nós temos que falar com os meninos, com os nossos alunos, com os nossos... Não é verdade? Eu quero saber se você concorda com isso. E a terceira é assim, ó. Tudo bem, a escola, nós somos de escola, nós sabemos tantas bobagens que nós fazemos, mas também nós sabemos do aspecto libertador da escola. Por exemplo, quando você põe lá aquela coisa da invenção da escrita. A invenção da escrita serviu, lógico, para oprimir, mas ela serviu para libertar também. Eu lembro do meu pai era operário, deles irem na fábrica, ele era metalúrgico, na época que os metalúrgicos eram progressistas, e eles faziam... Ele adorou mimeógrafo. Eu também, lógico. Sabe, saíam propostas de libertação com o uso da escrita, que também oprimia, não é? A escrita oprime. Mas, então, eu acho que essa ideia da subversão, eu gostei muito que você deu, a possibilidade da escola ser crítica, né? A gente lidar com isso. Agora, o que fazer com essa sociedade? Aí a Marina me provocou também. Quer dizer, e o povo que não participou dessa escola, que está alheio a essa escola? Pensa não só no nosso povo, mas o povo lá da África. Quer dizer, como é que a gente lida com... Claro, para o cara se entrar nesse mundo aí, ele precisa aprender a ler e escrever. Como a tendência, hoje em dia, é justamente o blended learning, que é essa mesclagem do presencial com a distância, e no presencial a aplicação de TICs, né, tendo essa intencionalidade, né, de forma sistêmica, fica aí uma coisa aí no ar, né? Queria saber também o que você pensa sobre isso, né? Porque talvez não seja criar uma coisa totalmente nova, talvez seja a gente aperfeiçoar, fazer aperfeiçoar mesmo essa mesclagem do à distância com o presencial. Eu acho que uma contribuição entre as várias que você nos traz, Paula, é que a gente tem que ficar menos preocupada com as respostas e mais com as perguntas, né? Acho que nos desafia a fazer perguntas. Então, acho que é uma pergunta que eu vou fazer nesse sentido de uma pergunta que não precisa de uma resposta imediata, mas que suscite uma reflexão. Fico pensando que a missão do SEMPEC é contribuir
para a diminuição da desigualdade social e para a promoção da equidade, né? E nós acreditamos que a escola, né, com todas as questões que tem, é uma forma de fortalecer a educação escolar, é uma forma de desenvolvermos e de fazermos acreditar a nossa missão. Certamente, a gente pensa isso, né, com as categorias e com as narrativas do século XX. Inclusive, a nossa própria missão, pensando, é uma narrativa do século XX, né? Então, acho que a gente tem que pensar assim, como é que a gente pode pensar isso nesse contexto do século XXI? Como é que a gente desconstrói essa ideia, as ideias, sem perder os valores essenciais? Então, acho que é essa pergunta que me fica. Paula, na verdade, a gente já teve uma série de esclarecimentos. Eu acho que boa parte das minhas inquietações foram resolvidas, mas eu queria retomar um pouco os vetores que você... retomando um pouco os vetores que você mencionou, a tecnociência, o mercado e os meios de comunicação, a minha pergunta é bem singela, ou seja, nós, educadores, que nos inquietamos tanto com as questões todas que a gente está trazendo, quais os nossos limites e quais as nossas possibilidades, levando em conta esses vetores? Quando você fala de... Bom, vamos pensar... Eu vou tentar ser breve e sair das reflexões iniciais para chegar onde que eu quero falar com você. Então, indo mais diretamente, quando você fala, bom, vamos pensar já que nós temos todo esse equipamento, essa tecnologia incrível de escolas no mundo inteiro, né, e realmente você pensar que no mundo inteiro todas as crianças deveriam, se não vão, o objetivo é que todas frequentem a escola e, portanto, assim, um poder da escola enorme, né, que nós temos hoje. Então, o que aproveitar, quando você fala o que aproveitar na escola com esse espaço para fazer uma crítica ou para ser um momento de reflexão, nós fizemos no SEMPEC uma pesquisa há muitos anos, eu não sei se foi em 98, que era o primeiro trabalho que nós fizemos sobre juventude, há muito tempo atrás. E o que ficou muito forte naquele momento é que a escola era vista como um ponto de encontro. Era isso que os jovens traziam. Isso foi em 98, sei lá, aquela pesquisa, que até hoje isso é muito forte. E você mesma, no livro, se eu não estou enganada e confundindo, você se perguntou em algum momento por que, apesar de toda essa desconexão da escola, hoje, com os alunos, eles continuam indo, frequentando a escola. E eu acho que você estava se referindo mais aos alunos de ensino superior, né? Quer dizer, apesar de que eles também, você fala que eles fazem um recorte-cole, que a gente tenta ser interessante. Quando você vai ver, eles fizeram fazendo uma pergunta de antropologia do Lévi-Strauss, quando você vai ver, fizeram um recorte-cole totalmente só para cumprir a tarefa do professor. Mas que eles continuam frequentando a escola. Quer dizer, a escola, a necessidade de um grande ponto de encontro. Enfim, é uma coisa que eu acho que você já avançou nessa questão. Acho que eu vivi um momento de decantação aqui. Sabe o que aconteceu comigo? Eu cheguei aqui e falei, vou me confinar, que é coisa que eu não faço muito, né? Porque eu estou muito em escola, eu estou na rua, eu estou com jovem. Então, e aí eu falei, bom, não vou levar meu celular de última geração. Levei um outro celular que é mais simples para não ter esse desconfinamento. Não, foi muito doido o que aconteceu comigo aqui, porque começou uma decantação. Eu quero dizer, o que eu quero dizer com a decantação? Aí o professor Eli, que quer fazer o seminário de desenvolvimento, lá de educação e desenvolvimento local, falou, pode ser dia 24, pode ser dia 25. Aí a coordenadora de uma escola lá, em São Miguel, do Norte, falou assim, olha, as famílias estão hoje com os alunos, vocês podem vir aqui, vai ter uma reunião aqui. Aí, uma outra escola que a gente vai, que é o Reverendo Urbano, vai ter um debate com o posto de saúde sobre saúde na escola. Então, quer dizer, eu estava numa rede, de repente, querendo prestar atenção em você, mas tinha tudo a ver com o que você falava com isso que ocorria comigo. Não, mas a minha pergunta é a seguinte, é muito simples. Você esteve dispersa em alguns momentos para escrever esse livro? Primeiro foi você, né? Você disse que a gente tem que dialogar, falar com os alunos, né? Falar como você fala. Eu acho que isso mesmo. Assim, uma das conclusões que eu cheguei é, pensando em conhecimento, informação e opinião, acho que o diálogo
falar com o outro, escutar, e que o outro te escute também, né? Porque isso também é difícil. A gente escutar os alunos, mas que eles escutem o que a gente está dizendo, é uma enorme conquista. E quando isso acontece, o que você falou de cantação, quando acontece é maravilhoso, geralmente, a gente aprende coisas, né? Tanto eles como nós. Então, dialogar, escutar, falar. E o aspecto liberador da escola, eu não tenho a menor dúvida, eu não falei isso, porque eu assumo que todo mundo nós estamos dialogando já partindo dessa base. Os livros, né, um liberador e aquele universo todo que uma biblioteca pode dar acesso. Só que a biblioteca, tristemente, está virando muda, apesar de que não é que a gente não tenha acesso à biblioteca, ao contrário, aqueles Kindles, não sei, aqueles aparelhos para ler no computador, enfim, nos dispositivos informáticos, quando você compra ou consegue, enfim, já vem com 50 milhões de livros, né? Uma coisa assim, pode ser uma cifra, são muitos livros, né? Só que a gente costuma não ler, né? Assim, os livros estão se transformando em herméticos, né? Então, ter acesso ao livro e poder, nós que gostamos disso, né, dar acesso ao livro a alguém que não tem essa experiência, imagina só, se a gente faz isso, já deu sentido à escola. Dar acesso a alguém a essa experiência que a gente tem, a felicidade clandestina de Clarice Lispector, né? Porque o livro está virando sinônimo de uma coisa chata, né? Chato o livro, e o que é engraçado e divertido são os celulares, né? E tentar desconstruir isso, né? Desnaturalizar essa ideia de que isso é divertido e isso é chato, porque, para mim, é óbvio, por isso eu não defendia o aspecto libertador da escola e nem da cultura letrada, enfim, da biblioteca e tal, porque, para mim, isso é óbvio, eu adoro livros, né? Apesar de que, cada vez é mais difícil a gente também ter essa experiência que costumava ter com os livros, né? Ler do início até o fim, entrar, né? Conseguir ter esse diálogo de forma não dispersa, né? Como foi o teu caso aí. Então, acesso a esse universo, né? Eu acho que esse universo está sendo cada vez mais cortado, né? Acesso a ele está sendo virou uma coisa hermética. E a pergunta sobre o que acontece com os que não tiveram nunca acesso a isso, né? Porque nós tivemos a sorte de ter, por isso estamos agora discutindo isso. Eu acho que esse é outro problema, né? Tem muita gente que está pulando direto, né, para o mundo das tecnologias sem ter passado pelo mundo da escola. Eu acho que é complicado, porque a gente tem armas que eles não têm, né? A gente tem certas armas para se defender do lado rege daquilo, que quem pula direto e entra como um peixe na rede, sem ter passado por essa outra instância, eu acho, particularmente, eu penso que está numa situação mais complicada do que nós. Pode ser que não, talvez vão acontecer outras coisas que a gente não sabe. Me parece que neste momento de transição, pelo menos eu vejo como complicado não ter essas armas que a gente tem, apesar de que estão se dispersando também. A questão do ensino à distância, que foi você que fez, né? Eu acho que sim, que no livro, pelo menos, quando eu estava fazendo a pesquisa, eu li bastante sobre isso e vi de pessoas que respeito muito, né, relatos que a experiência foi positiva, surpreendentemente, as pessoas que pensavam que não ia ser, né? Inclusive tem um relato bem interessante de uma semióloga argentina que eu dialogo muito com ela no livro, a Cristina Corea. Ela diz, inclusive, eu fiz um curso à distância e no ensino superior, né, à distância e outro presencial no mesmo período, mesmo curso. E a distância era mais barato, ganhava menos por isso, porque tem essa coisa de desprestígio também ainda, né? Supostamente, bom, o deslocamento é mais prestigioso, tem mais legitimidade ainda, né? O ensino presencial do que o outro. E ela também pensou, claro, obviamente que vai funcionar melhor, e o outro, bom, vai. E ela disse que, paradoxalmente, muitas coisas funcionaram melhor nessa implementação virtual, enfim, na internet, do que nas paredes que não funcionam, né? Nas paredes com problemas. Então, ela detectou várias características que surpreenderam, e eu acho que a gente também, quem trabalha com ensino superior, já vem compatibilizando de alguma maneira, mesmo que sejam cursos presenciais, boa parte das coisas acontecem por e-mail ou, enfim, materiais que estão na internet. Então, vamos compatibilizando. Eu acho que é por aí mesmo. Agora, no ensino superior,
porque, não sei, talvez com crianças eu tenho realmente menos familiaridade com isso, mas a impressão que eu tenho é que um problema básico é que a escola resolve, tradicional, ensino à distância não vai resolver, que é depósito de crianças. Né? O que se faz com as crianças? Se todo mundo está na internet, não precisa juntar, isso está claríssimo. Isso é a vantagem do ensino à distância no ensino superior. Não precisa todo mundo estar aqui, porque cada um acessa quando pode, quando quer, e onde pode e onde quer. Agora, a escola não é só isso, né? Não é só instrução. A escola é também toda a questão da sociabilidade e, sobretudo, das 7 às 5, as crianças estão no lugar, ou das 7 às 1, enfim, horários específicos. O que se vai fazer com as crianças? Em última instância, a discussão chega aí. Tipo, aonde colocamos as crianças? Né? Depósito de crianças. A escola cumpre essa função. E essa continua cumprindo, né? E muitas escolas até são inventadas para isso. É um depósito agradável para as crianças, né? Depósito divertido, que tenham coisas coloridas, tecnologia, para além do que possa se ensinar, né? Então, aí, eu acho que por aí vai, que tem muitas pistas por esse lado, que de alguma maneira vai ter que se conjugar, mas não resolve o problema, que é para que paredes se temos redes? Ou seja, todo mundo aqui na internet pode ser, mas depósito de criança e todo mundo na rede, pode ser. Mas, enfim. Claro que no ensino superior isso o problema é outro, né? Porque não precisa paredes, supostamente. E está realmente indo por aí. Eu acho que vai cada vez mais por aí. Pós-graduação, então, a questão da desigualdade social, que também tem a ver com isso, né? Você que fez. Né? A escola do século XX, o projeto liberador moderno é formar que todo mundo possa ter acesso a uma formação igualitária, homogeneizadora, normalizadora, né, para que todo mundo estivesse, pelo menos idealmente, nas mesmas condições para, a partir daí, fazer sua singularidade. Tentar aproveitar o que ainda tem aí da escola para conseguir algo nesse sentido, eu acho que também é uma aposta que a gente deveria fazer. Está aí, só que, claro, já não é assim, a escola, de novo, temos escolas de todos os tipos, né, mas a gente poderia, um caminho por aí, eu acho que é importante tentar aproveitar essa estrutura, porque se a gente decidir, bom, não abandona esse projeto, né, realmente o mercado é que vai tomar conta, né? Então, se tem uma possibilidade de frear isso de alguma maneira, né, com políticas públicas, com o Estado intervindo, eu acho fundamental, porque se deixar na mão do mercado, já sabemos o que vai acontecer, né? De passo, o que está acontecendo, mas pelo menos está um pouquinho freado, porque tem isso. Tem dando aula sobre isso na faculdade, na UF, na graduação em Estudos de Mídia, alguns alunos fizeram um trabalho, eles apresentaram, né? E tinha uns alunos que apresentavam umas matérias sobre o assunto da crise da escola, né? Com entrevistas e tais. E teve um dado que me chocou especialmente, que era tanto os alunos como os próprios diretivos das escolas que estavam pensando nas políticas públicas nessa matéria, disseram assim, fizeram uma pesquisa quantitativa, né, para saber quais eram as causas do desinteresse, né, por que os alunos não gostavam da escola, aquela coisa toda, sobretudo no ensino médio, né, por que essa tragédia, né, quais são as causas do desinteresse. Então, fizeram uma lista das matérias consideradas inúteis, né, coisas que não servem para nada e que, então, teriam que ser retiradas do currículo. Então, tinha uma lista de quase tudo era inútil, né? Mas algumas mais do que outras, né? Tudo estava errado. E a que era mais inútil de todas era a literatura. Literatura pode jogar fora mesmo. Essa era a conclusão. Essa matéria é uma pesquisa que se faz, que a gente vê toda hora na mídia. Aí eu fiquei pensando, né? Primeiro, a ideia de inútil. Por que tem que ser útil? Útil para quê? Claro, a literatura não serve para nada. Talvez a gente poderia dizer isso. Não serve para conseguir um emprego, em princípio, né? Ter feito literatura, mas serve ter feito computação, economia. Agora, isso é muito louco, né? Que a gente tenha chegado a um ponto no qual estamos pensando algo que é muito perigoso. É muito triste, na verdade, né? Porque a literatura, aquilo que falei da biblioteca hermética, né? Tem um universo ali, ainda está. Inclusive está à disposição do clique. Tem milhões de livros, mas não temos interesse em ler, né? Aquilo já não é sedutor. O mundo, o que dá acesso à literatura, perdeu magia.
Mas perdeu magia, eu acho, porque não tem a chave, né? As crianças e os jovens não têm a chave para abrir aquilo. Então, que a literatura seja mais inútil, concordo. Talvez sim, mas isso é legal. Por que ser útil e dócil, né? Que seja inútil, talvez a gente tem que... Isso me levou aí a fazer toda uma série de discussões com os alunos, pensando nessas escolas subversivas, né? O que um bom professor de literatura ou de filosofia, por exemplo, outra inútil, né? Filosofia, inclusive de biologia, de matemática, assim, um bom professor, o que pode fazer com qualquer um, né, ensinar como as coisas funcionam, porque isso então dá acesso a um universo que as crianças sozinhas não vão ter acesso, provavelmente, né? Então, mais interessante do que ensinar a usar o Facebook, redes sociais e tal, é ter essa chave, né, dar acesso a um mundo que eles, ampliação do mundo, né, que eles não têm, porque não acham que isso é inútil, é chato, né? Acham que a literatura é chata. Imagina só a confusão que tem aí. Filosofia é chata, não serve para nada. Então, isso chegou a fazer parte do senso comum, né? E isso aí é super perigoso, me parece, né? Assim, realmente que filosofia e literatura sejam descartadas porque gera desinteresse na escola. Claro que isso faz todo sentido, porque deve ter professor muito chato, ensinava literatura de uma forma horrorosa e aquilo é inútil e chato e não serve para nada nesse sentido. Mas, enfim, é um exemplo desse problema, né? Será que ensinar literatura dessa forma fascinante, dando acesso a um mundo fascinante, não dá também possibilidades de diminuir a desigualdade social, né? Porque não é só ensinar a usar tecnologias, mas ter acesso a maravilha, né? A outros mundos. Não é só ensinar coisas práticas, né? Tipo, assim, aqueles que não têm acesso à escola particular, bom, vamos dar armas para eles terem acesso ao mercado. Bom, é básico, concordo. Agora, dá acesso à filosofia, dá acesso à literatura, né? Soa muito século XIX. Eu sei que parece século XX mesmo, mas eu acho que a gente tem que ser audaz, né, e dar outro tom a esse tipo de perguntas. Como a literatura é inútil e chata? Alguma coisa está errada, né? Porque a Clarice Lispector escreveu A Felicidade Clandestina há pouco tempo. Era uma criança que teve acesso àquilo e aquilo, né? E Proust. E esses garotos estão muito entediados, né? Talvez estão muito entediados também porque tem essa confusão de achar que filosofia e literatura é chata. Bom, é uma possibilidade, não sei. Quanto a, justamente a ver com a outra pergunta, quais são os limites e as possibilidades, levando em conta este mundo? Eu acho que, em boa medida, é essa conjunção entre mídia, tecnociência e mercado o que levou a essa garotada achar que a literatura é chata, ruim e inútil, né? O que está pautando é a mídia, o mercado e a tecnociência. Sim, agora é muito fácil falar como eu estou falando aqui, a literatura é maravilhosa. Bom, sim, mas como vai lá e faz isso, né? Quais são os limites e as possibilidades, você perguntou? Os limites são muitos, não há dúvida, todos nós sabemos. Agora, olha que bonito que eu vou dizer, possibilidades também são muitas. Está tudo aí para ser inventado, né? E, não sei, de alguma maneira, a gente tem a literatura lá, tem a filosofia lá e continua se fazendo. Se a gente conseguir dar acesso àquilo, né, nem que seja uma pontinha daquilo, despertar a curiosidade. E digo literatura e filosofia porque mais sintoniza comigo, mas biologia, matemática, astronomia, sei lá, tudo isso, né? Se for apresentado com diálogo de uma forma interessante, isso pode abrir possibilidades do mundo, né? Pode abrir o possível, ampliar o possível. E a internet, eles se viram. Facebook, celular, não sei, eu acho que não é a escola que tem que ensinar isso. Até pode incorporar de alguma maneira que eu não imagino como, mas talvez possa. Mas que seja o objetivo da escola, ou formar para o mercado, também eu acho que não é bem por aí. A gente pode também fazer isso, mas apresentar coisas que eles não vão encontrar lugar nenhum, né? Como esses mundos que estão se fechando, literatura, filosofia, que não tem mais essa magia, né? Então, assim, as duas perguntas vão muito... Também estou respondendo isso. As últimas, Maria Alice, você era muito nesse sentido, né? A escola como ponto de encontro. Eu acho que sim, que tem isso. Tem muita, a gente às vezes se pergunta, bom, por que eles vêm?
né? Bom, no caso das crianças, é óbvio, porque os pais trazem aqui o que tem que vir. Mas no caso do ensino superior, não estou falando da pós-graduação, que aí já é mais complexo, as pessoas vão porque querem, realmente. Mas graduação no início, garotada desde 18 anos, né? Às vezes você se pergunta, bom, o que eles querem? Querem o título? Porque não são todos, né? Mas tem essa dispersão, o que eles querem? Querem aprender alguma coisa? Muitas vezes é isso, é ponto de encontro. Afetividade, é um lugar no qual eles se encontram com outros e, de repente, alguma coisa acontece, né? E acho que a gente tem que aproveitar isso, né? Essas paredes que ainda estão lá para dar acesso à magia. Não é pouco, né? Ao maravilhoso.